Olá, irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez juntos para celebrar o Senhor, espalhados aí pela nossa cidade Castanhal, né? Uns mais próximos do que os outros, mas sempre juntos, viu? Caminhando juntos, né? Eu espero que vocês tenham desfrutado bem do domingo de vocês, tenham descansado, tenham aproveitado um tempo em família, talvez lido um bom livro, assistido um vídeo legal mesmo, e nesse tempo agora juntos celebrarmos ao Senhor, tá? Nós vamos iniciar com um cântico. É um cântico que nós usamos na última ministração da série de Filipenses que a gente pregou ano passado, que foi ministrado ano passado na nossa congregação, né? Não sei se alguns irmãos lembram. O título dela é Canção dos Filipenses, do Ministério de Música da Igreja Presbiteriana, acho que Vila Mariana. O nome do grupo é Som da Vila, certo? É a igreja conhecida como Comunidade da Vila. Nós vamos adorar o Senhor com esse cântico, tá bom? Iniciar com ele, tá? Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Do início. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não há
já em nós, temor diante do que há de vir, a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Lembre disso, viu? Guarde tudo na sua mente e no seu coração, segundo o conselho do apóstolo Paulo na Escritura Sagrada, né? Tudo que for bom, tudo que onde houver virtude, que isso inspire o seu pensamento, inspire o seu coração. Eu não estou falando isso para você fugir das dores e lutas. Eu estou falando que você deve fugir dos seus pecados, enfrentar as dores e lutas com o pensamento certo de quem está cuidando de você. Então, lembre disso, e que isso sirva para você caminhar seguro, caminhar sem medo diante do que virá à sua frente. Amém? Vamos adorar a Deus com mais um cântico, também do mesmo grupo, né? É um cântico que a gente já canta há um bom tempo, né? Na nossa congregação. É Nosso Louvor. É um cântico bem alegre que fala de quem é o tema da nossa canção, o tema do nosso louvor, não somente a canção, mas do louvor, o tema que deve estar entranhado, deve perpassar os nossos dias. Vamos louvar o Senhor então. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Do início. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu
nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Santo Deus e Pai, se colocarmos no nosso coração, se lembrarmos de tudo que o Senhor fez, com certeza, nas nossas vidas, o Senhor será a nossa força. Nós vamos lembrar de onde vem a nossa salvação, o nosso socorro. Pai de amor, que o Senhor seja a nossa alegria. Que lembrar que estamos sendo cuidados por Ti nos alegre muito. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 17 ao 23, tá? Essa é a nossa mensagem de hoje à noite. É a nossa reflexão de hoje à noite. Tá bom? Primeira Pedro, primeira epístola, carta, né? De Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao verso 23. Tá bem? Do verso 17 ao verso 23. Bem, eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, tá? Mas no momento em que eu estiver desenvolvendo aqui a nossa reflexão, a pregação, eu vou usar a do século 21, tá? Estou avisando para quando a gente tiver esse tempo de reflexão aqui, para não ficar um pouco confuso, ficar meio aleatório quando eu usar expressões que não vão estar na Almeida Revista e Atualizada, tá? A popular ARA, certo? Então aí vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1, do verso 17 até o verso 23, tá? Eu vou fazer a leitura aqui. Acredito que você já deve ter aberto aí a palavra de Deus. E nós vamos então acompanhar juntos aí o texto. Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo... Só um minuto, irmãos. Mais uma vez aconteceu. Mais uma vez aconteceu aquela questão lá da câmera fechar. Eu tô tentando descobrir o que é. Procurei nos vídeos aí e tal, mas enfim. Vamos retomar a leitura do início do texto, tá bom? Diz assim, versículo 17: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas
corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém. Esse é o nosso texto de hoje. Meus amados irmãos, é um texto maravilhoso. Continua aí ainda um texto que nos conecta ao calendário litúrgico ainda, pois nós ainda estamos na Páscoa, certo? E esse é o terceiro domingo após a Páscoa. Nós ainda estamos celebrando a ressurreição do Senhor Jesus. E esse texto nos lembra da ressurreição do Senhor. Ele que foi ressuscitado por Deus, o nosso Pai. Pai de Cristo Jesus também, né? Deus o Pai. Tá? Então, tava com uma telinha no meu rosto aí, né? Já saiu, tá? Não precisa perder a sua atenção com isso não, bom? Do versículo 17 ao 23, o apóstolo Pedro fala de coisas assim que são maravilhosas. Ele começa no versículo 17 falando sobre andar com temor, né? Andar, caminhar. E depois ele usa outra expressão que nos remete também a caminho, a estrada, que é peregrinação. Andai com temor, o andar como verbo, né, aí, e a peregrinação como verbo também, peregrinar, né? Se chamais de Pai, ou seja, peregrinem com temor. Vocês estão passando por um período de peregrinação, nós estamos passando. Não é esse período de quarentena, de isolamento social, não. O estar aqui na terra é estar como peregrino. É um assunto que o apóstolo Pedro trata no seu capítulo, não somente nessa sua primeira carta, não somente nesse versículo e nesse capítulo, né? No versículo 18, quando o apóstolo Pedro fala de que fomos resgatados, que os irmãos ali, para os quais ele escreve, né, o destinatário, aqueles que receberam essa carta dele, o apóstolo Pedro lembra esses irmãos que eles foram resgatados. Resgatados de quê? Ou do quê? E a resposta é que eles foram resgatados da maneira fútil de viver. Maneira fútil essa que herdaram dos pais. Perceba que aqui o apóstolo Pedro não está fazendo menção ao pecado original. Ele está falando de má educação que eles tinham aqui. No mesmo versículo, o que é muito interessante, o apóstolo Pedro refuta como sem valor eterno o que é temporal aqui e o que brilha aos olhos dos homens, que é prata, ouro, né? Joias. Isso tudo é perecível, são coisas que vão passar, prata ou ouro, que provavelmente estão no centro da má educação que os pais de vocês deram para vocês, é o que o apóstolo Pedro está dizendo, mais ou menos isso. Vocês que talvez que sejam cobiçosos, sejam gananciosos, vocês que não podem ver um ouro que já querem tomar,
Então, queridos irmãos, vocês foram resgatados dessa maneira fútil de viver. Fútil. Uma maneira de viver assim, sem valor. Ele continua então no versículo 19, falando o que não é perecível e o que de fato é precioso. O sangue de Cristo é precioso, ele fala no versículo 19. Porque o sangue dele foi derramado como de um cordeiro perfeito, ou seja, aquele cordeiro substituto, aquele cordeiro da Páscoa, que prefigurava, né, que apontava lá para o futuro, que os judeus nem imaginavam, talvez, como essa história toda se desenvolveria e que fim teria, né? Quem colocaria o ponto final, né? Então, o sangue de Jesus é preciosíssimo, amados irmãos. O sangue de Jesus é de valor inestimável. Não prata ou ouro, isso é fútil, são coisas perecíveis, né? No versículo 20, o apóstolo Pedro fala que no versículo 20 o apóstolo Pedro fala o seguinte, né? O sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Amados, aqui está lembrando não somente do sangue de Jesus, mas quem era o próprio Cristo. Quem era Jesus, o Cristo? É aquele que desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, antes de existir história, o seu sangue já era conhecido, ou seja, Deus estava na eternidade já. Porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade e é eterno também, pois é Deus, não é? Lembre-se disso. Já tinha um sangue conhecido, ou seja, esse sangue precioso, sangue tão valioso, já era conhecido na eternidade ali, e já era conhecido dos planos de Deus, pois foi manifestado no fim dos tempos em nosso favor. Fim dos tempos? Mas espera aí, meu irmão, o apóstolo Pedro está falando de fim dos tempos e agora que nós estamos vivendo os fins dos tempos, não é? Com a pandemia. Não, amados. Para os apóstolos, para os seguidores de Jesus ali no primeiro século, da sua ressurreição para frente, eles entenderam que ali já tinha iniciado o fim dos tempos. Jesus inaugurou esse fim dos tempos. Ou seja, nós estamos vivendo esse fim dos tempos há muito tempo. Não espere as coisas piorarem para você dizer assim: Jesus está voltando. Meus irmãos, ele está voltando há muito tempo já. E os sinais já são de muito tempo. E todos esses sinais têm um propósito. No versículo 21, o apóstolo Pedro fala que por intermédio dele, nós cremos em Deus. No Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De modo que a nossa fé e esperança deve estar em Deus. No versículo 22, o apóstolo Pedro nos chama a um compromisso. Ele lembra que, tendo a nossa vida purificada pelo quê? Pela obediência à verdade, não obediência por obediência, mas obediência à verdade. E essa verdade que já estava sendo já é o centro do discurso do apóstolo Pedro aqui, que é o próprio Cristo, o próprio Evangelho. Essa verdade a qual obedecemos nos leva ao amor fraternal, mas não é um amor de fraternidade por fraternidade, de uma sociedade por sociedade. É um amor não fingido,
É amor mesmo. Por isso, a verdade nos leva a amar uns aos outros de todo o coração. Amados irmãos, no versículo 23, então, o apóstolo Pedro lembra que nós fomos regenerados. A igreja ali foi regenerada e nós também fomos regenerados. Não de semente perecível, ou seja, não, mais uma vez tratando do assunto do que é perecível, né? Do que é sem valor e do que é valioso. A semente que nos regenerou, que foi plantada no nosso coração, é a semente valiosa, pois foi pela palavra de Deus que vive e permanece que essa semente foi plantada. Interessante a expressão do apóstolo Pedro, que palavra aí é a mesma expressão no grego utilizada para palavra ou para verbo de João 1:1, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No início era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, amados, foi essa palavra eterna, essa palavra que vive e permanece. Essa palavra, o Evangelho, o próprio Cristo, que derrotou a morte, que plantou a semente no nosso coração. Então, meus amados, depois de considerar esse discurso do apóstolo Pedro como uma introdução à nossa reflexão, eu convido você a olhar 3 pontos, a considerar 3 pontos brevíssimos do nosso texto aqui. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao 23. Do versículo 17 ao 18, nós temos o primeiro ponto, que é: siga no caminho com temor. Siga no caminho com temor. Temor ao Senhor, que cuidou de nós melhor que nossos pais. No versículo 17, o apóstolo Pedro fala de seguir no temor. Se consideramos Deus o nosso Pai, devemos seguir na nossa peregrinação temendo ao Senhor, temendo, respeitando-o como aquele que tem cuidado de nós. No versículo 18 é o versículo em que ele lembra que os nossos pais nos legaram, né, nos educaram da maneira mais errada possível. Os pais desses irmãos e os nossos, como uma geração miserável, materialista, que só se preocupa com coisas terrenas. Nós precisamos seguir no caminho com temor. Temor ao Senhor, que cuidou e continua cuidando de nós melhor que os nossos pais. E vocês, amados irmãos, mesmo servos de Deus, que às vezes se cobram muito, mas Senhor, e meu filho não tem tal resposta ao Evangelho, eu estou sem esperança. Confie no Senhor. Esteja certo que onde você erra, Ele acerta, porque o Senhor sempre acerta. E até onde você acerta, Ele continua acertando e cuidando de você. Siga no caminho com temor. Lembre, esse caminho é temporário, é uma peregrinação, é algo curto, como nos lembra o próprio apóstolo Pedro no início do capítulo 1, que foi a mensagem que a gente ministrou semana passada, né? Primeiro ponto, siga no caminho com temor. Segundo ponto, do verso 19 ao 21, siga no caminho com a fé e esperança no Senhor. Fé e esperança no Senhor, que do versículo 19 ao 21 nos lembra quem Ele é. Aquele que desde a eternidade já estava preparando o precioso sangue de Jesus para derramar na cruz em nosso favor.
que desde a eternidade preparou Jesus Cristo para que no presente momento, né, inaugurando o fim dos tempos, revelasse a nós o valor da salvação. O mesmo que não somente predeterminou o Senhor como cordeiro para morrer na cruz, mas também o ressuscitou e lhe deu glória. Meus amados irmãos, seguir no caminho com fé e esperança no Senhor é reconhecer que desde antes da fundação do mundo Ele cuida graciosamente dos seus filhos. Você está peregrinando? Você reconhece que o Senhor é o seu Pai? Sim. Você o chama de Pai? Você reconhece que Ele tem cuidado de você e que o Evangelho livrou você dessa vida fútil e miserável que você vivia? Sim. Então coloque a sua fé e esperança nele. Porque Ele tem cuidado de você desde antes da fundação do mundo. Segundo ponto, siga no caminho com a fé e esperança no Senhor. Terceiro e último ponto, siga no caminho com pureza e obediência à verdade. Siga no caminho com pureza em obediência à verdade. Verdade esta que leva ao amor verdadeiro. Verdade essa que vive e permanece, pois o seu fundamento é a palavra de Deus. Como eu descrevi, a mesma palavra, o mesmo verbo, a mesma ferramenta criativa de Deus, desde o início dos tempos até a eternidade, relatada no Evangelho de João, capítulo 1. O próprio Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, é quem germina a semente da eternidade em nossos corações. Meu amado irmão e irmã, você tem que lembrar disso. Quem germina a semente do Evangelho no seu coração é Ele. Quem faz florescer esse brotinho no seu coração, ou no coração de quem quer que seja, da criança até o idoso, é o Senhor. Portanto, confie e siga no caminho com pureza em obediência à verdade. Amados irmãos, a gente tem vivido tempos difíceis, não somente na saúde, com toda essa pandemia, mas na política, com uma palhaçada só. Aqui eu não estou me referindo aos políticos, eles estão resolvendo o problema deles. Eu estou me referindo à igreja. Igreja, na figura de homens que ficam usando o Evangelho com viés político para, em certo sentido, monetizar para si através da vida dos seus seguidores. Monetizar o quê? O que é fútil. O que não faz parte do verdadeiro Evangelho. Pessoas preocupadas com prata e ouro, com glória aqui e não com a glória eterna, que pregam um falso evangelho. Amado irmão, se na sua mente é claro e você sabe repudiar o falso evangelho, continue fazendo isso. Mas no seu coração e nas suas orações seja misericordioso e gracioso, como o Senhor foi com você. E com essa semente do verdadeiro amor no seu coração, com a fraternidade verdadeira no seu coração, faça o seguinte: ore pelos seus irmãos que estão perdidos em idolatria. Antes de ontem, à noite, já na cama para dormir, me ocorreu de lembrar
do texto em Êxodo, daquele fato em Êxodo, em que as pessoas estão no deserto, o povo está no deserto, reclamando muito. E Deus manda serpentes altamente peçonhentas para disciplinar o povo. Muitos morreram. Moisés intercedeu pelo povo e disse: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia desse povo que é pecador mesmo. O Senhor teve misericórdia, ouviu a oração do seu servo e respondeu: Moisés, levanta uma serpente de bronze. Esse animal que não é puro, levanta essa serpente, essa figura, esse símbolo. Levanta. Quem estiver ferido mortalmente, se olhar, vai ser curado. E assim aconteceu. Amados, no meio da igreja a gente está vivendo tempos assim. Muita gente foi picada, fazendo aqui uma analogia, pela idolatria. No coração de muitos crentes há um domínio de idolatria política. Ore por eles, como Moisés orou, com amor verdadeiro, lembrando desse amor fraternal. Ore por eles, crendo que o Senhor pode reconciliar eles consigo. Porque só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode dar vista ao cego. Só o Senhor, meus irmãos. Então, queridos, lembrem disso e coloquem esses irmãos em oração. Amados, aplicando então para nós essa mensagem desses 3 pontos nesse texto, eu quero deixar 3 lembretes aqui. Anote, se possível. Primeiro, lembre-se que o tempo de peregrinação é momentâneo. É tempo. Se é tempo, a gente já pressupõe que tem um início e um fim. Pode demorar muito para nós, mas a eternidade, ela não vai demorar, porque ela é eterna. Ela não vai ter tempo para acabar, porque ela é eterna. Segundo lembrete, lembre-se que antes de você existir, ele já cuidava de tudo. Ele já cuidava de tudo antes de você e eu existirmos. Terceiro e último lembrete, lembre-se da semente no seu coração. Você não plantou essa semente aí, foi o próprio Deus. Amados, se foi Ele mesmo que plantou, Ele pode fazer assim na vida dos nossos outros irmãos também. Você crê nisso? Nós temos aqui um texto maravilhoso que nos lembra de esperança nesses tempos de pandemia, que nos lembra de esperança nesses tempos de idolatria política. Devemos colocar nossa fé e esperança no Senhor somente. Vamos orar agradecendo ao Senhor, a sua palavra. Feche os olhos comigo e vamos orar. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, pois tu, Senhor, tem cuidado de nós de uma maneira maravilhosa. Obrigado por iluminar nossa mente e o nosso coração, nos livrar de idolatrias. Mas nós rogamos a Ti, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a cavar mais fundo no nosso coração, para no momento que descobrirmos que há algo que precisa ser arrancado, o que provavelmente existe, nós tenhamos forças para fazê-lo, pois o Senhor faz por nós. Pai de amor, tenha misericórdia daqueles que amamos muito, tenha misericórdia daqueles que estão perto e estão longe, daqueles que estão isolados e só veem e só observam esse tempo de pandemia,
e as pessoas vivendo em irresponsabilidade e outras abusando muito do poder. Nós rogamos a Ti, cuide, por favor, da igreja, cuide de cada um dos Teus filhos e servos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Deus os abençoe nesse domingo. Que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E se for da vontade do nosso Deus, nos encontramos na terça-feira no canal, aqui no canal, com a nossa live de estudo, tá bom? Desenvolvendo um pouco mais o nosso texto aqui, alguns assuntos. Então, já vá anotando sua perguntinha aí pra gente conversar na terça-feira direitinho, tá? Um forte abraço, meus queridos. Que Deus os abençoe muito. Tchau, tchau.